Oi, gente, a paz do Senhor, vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem. Antes de eu começar, eu queria falar duas coisinhas que o Espírito Santo falou comigo ali na hora do louvor e eu acho importante eu falar no começo. Ele me falou duas palavras, eu não sei se vai fazer sentido para você ou para você de casa, e eu vou falar porque eu sou obediente. Ele me falou a palavra distração e a palavra fratura exposta. E ele me falou que as distrações, elas continuam acontecendo, só que às vezes a gente acha que está tudo bem e a gente se perde no meio das distrações. E isso nos tira do propósito que Deus quer para a nossa vida. E ele me mostrou um acidente e uma perna e saiu um osso de dentro da perna. Saiu mesmo para fora, assim, uma fratura exposta. E esse osso, eu via uma pessoa como se ela colocasse curativo por cima desse osso. E ele falou assim, filha, uma fratura exposta não cura com curativo, ela dói. Ela dói e ela precisa ser colocado o osso no lugar. E para isso, requer tempo, requer processo e é dolorido. Então, existem pessoas que elas têm tentado colocar curativo em fraturas expostas. E Deus está tocando no meu coração para me falar para você que Ele precisa curar. Não tenta achar que está tudo bem ou achar que você está curado, tentando colocar curativos na fratura que Ele quer sarar. Amém? Queridos, deixa eu... Vocês estão prontos? Eu não estou. Nunca vou estar. Toda vez eu tremo, eu tô tremendo, gente. Vamos orar. Querido Espírito Santo, essa é a sua palavra. Eu sou só mais uma vez uma porta-voz. Deus, que o Senhor fale em cada coração, assim como o Senhor falou no meu. E que, Pai, toda a distração aqui nessa noite, Deus, nós declaramos que seja anulado, Senhor. Que o Senhor venha falar em cada coração, em cada família, em cada vida, Deus. E que essa seja uma realidade que nós viveremos, Pai. Porque o Senhor está conosco desde o início, o Senhor vai estar conosco até o fim dos tempos. E nós te agradecemos por isso, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos capacita, nós não somos nada. Só somos alguma coisa em Ti, Jesus. Obrigada, Pai. Gente, vamos lá, para mim não perder tempo. Qual é a sua expectativa? Não, outra pergunta. Qual era a sua expectativa para a sua vida? Quando você tinha, sei lá, 15 anos, 20 anos, qual a expectativa que você tinha para a sua vida? A minha expectativa é que eu seria modelo. Eu tentei, gente, eu fiz curso, enfim, não deu em nada. Eu gosto de comer. E não dá, para mim não dá. E qual é a sua realidade que você vive hoje? Através dessa expectativa que você criou. Entenderam? Fica com essa pergunta na mente. Qual era a sua expectativa? E qual é a realidade que você vive através dessa expectativa que você criou? Abram comigo a gente vai andar um pouquinho pela Bíblia, mas deixa aberto em Ezequiel 36. O tema da minha mensagem, eu coloquei um tema, é expectativa versus realidade. Gente, nós se frustramos em todas as áreas da nossa vida porque nós criamos uma expectativa. Talvez você se decepcione com alguém porque você cria uma expectativa nas pessoas. E ela nunca, nunca, nunca vai suprir a sua expectativa. Nunca. Porque a expectativa que você cria é como você quer que ela seja. Mas ela é de outra forma. Ela nunca vai ser do jeito que você quer que ela seja. Então nós sempre vamos nos decepcionar quando nós criamos expectativa em pessoas, em sonhos, em projetos. E nós olhamos tanto para essa expectativa e nós não vivemos a realidade. A gente só vive a expectativa. Em Ezequiel, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem um contexto do que eu vou falar. Em Ezequiel 35, Deus falou para Ezequiel assim, Ezequiel, profetiza sobre Edom. Era uma cidade e Ezequiel profetizou uma profecia contra Edom. Falou assim, Ezequiel, profetiza contra Edom que essa cidade vai ser arrasada. Eu vou arrasar essa cidade. Tudo vai se transformar em ruína. Essa cidade
vai cair em ruína dos 4 cantos. Profetiza sobre isso. E que porque eles tinham deixado Israel no momento que Israel mais precisava. Eles lançaram palavras negativas, lançaram palavras erradas sobre Israel. Então Deus falou: Ezequiel, profetiza sobre Edom, contra Edom, porque eles deixaram Israel. E Ezequiel foi lá, obedeceu a Deus e profetizou contra Edom. Lançou palavras sobre Edom, que Deus iria deixar em ruína, iria arrasar os montes, os vales, enfim. No capítulo 36, Deus começou a falar para Ezequiel sobre Israel. Deus começou a falar para ele que... Falou assim: Ezequiel, fala para as montanhas, fala para os vales, fala para todo mundo ouvir que eles zombaram de Israel. Para os inimigos de Israel ouvirem que eles zombaram de Israel. E Deus, todo o tempo, ele falava para Ezequiel assim: Ezequiel, fale para os vales, fala para os montes. Gente, monte, vale, não tem ninguém. Só que quando você olha para um monte e para um vale, o monte é um lugar mais alto e o vale é um lugar mais deserto. E Deus falou assim: Ezequiel, profetiza para os montes e para os vales. Porque Israel estava sendo perseguido, Israel estava sendo caluniado, estava sendo difamado. Então profetiza para os montes de Israel e para todo mundo que eu sou Deus. E ele começou falando isso. Então Deus mandou Israel profetizar sobre tudo que estava arrasado. Sobre os montes, sobre os vales, por toda a zombaria que tinha acontecido em Israel. E eu vou ler um pedacinho aqui. No versículo 8. Aqui, ó. Aí Deus falou assim no 7. Por isso, assim diz o soberano Senhor: juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Deus falou assim: eu juro que as nações ao redor vão sofrer zombaria porque zombaram de Israel. Então, o que eles fizeram para Israel, eles vão pagar. Mas vocês, ó monte de Israel, Deus falando agora para Israel: vocês, ó Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, ó meu povo, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e eu os multiplicarei. Sim, toda a nação de Israel. Eu vou repetir. E eu os multiplicarei. Sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então Deus falou assim: Ezequiel, profetiza para ele que eles serão frutíferos, que a cidade será mais habitada do que antes. Eu vou fazer eles prosperarem mais do que antes. E Ezequiel começou a profetizar sobre Israel coisas boas que Deus estava falando. E Deus começou a explicar. Depois, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito grande. Depois, se vocês quiserem, vocês lêem lá. Deus começou a explicar para Israel, para Ezequiel o quê? Ezequiel, no passado, Israel errou. No passado, eles zombaram de mim. Eles caíram nos seus próprios atos. E eu julguei eles conforme eles tinham errado. No passado. Hoje, declare sobre eles que eu vou multiplicar. Eu vou transformar. E Deus começou a explicar para Ezequiel o que tinha acontecido com Israel e o que Deus iria fazer com Israel agora. E isso. Agora vamos lá para o 22. Então Deus falou assim: por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Deus falou: ô Israel, não é por causa de vocês que eu vou multiplicar, é pelo meu nome. Mostrarei santidade a meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos dela. Pois eu tirarei dentre as nações, presta atenção nisso aqui, gente.
Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei. Ajuntarei. Do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Meu Deus. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Gente, quando vocês forem pegar um versículo, ou seja, qualquer coisa, vocês forem ler no Antigo Testamento, coloque Jesus no meio. Sempre, gente. Todos os versículos sempre apontam para Jesus. Cara, olha o que Deus falou para Israel. Israel, eu darei para vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Que espírito era esse, gente? Um espírito novo? Se existia o Espírito de Deus naquela época, por que ele falou um espírito novo? E eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Como Deus purificaria se eles já estavam perdidos, arrasados? Não tinha um caminho para Deus purificar. Mas todos os versículos, Deus falava assim: Israel, eu vou purificar vocês quando o meu filho vier. Eu vou dar um coração novo para vocês quando o meu filho vier. Israel, eu vou tirar o coração de vocês de pedra e vou colocar um coração de carne, porque o meu filho vai vir e vai fazer isso por mim. Todos os versículos Deus apontava para Jesus. Todos os versículos. Agora, eu vou começar. Vamos para Ezequiel 37. Ó, no capítulo 36, eu vou ler só o último versículo. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei seu povo tão numeroso como as ovelhas e tão grande como os rebanhos destinados. E como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Agora, no 37, Deus começou a mostrar para Ezequiel, na prática, o que ele iria fazer. Ele já tinha falado: Ezequiel, eu vou multiplicar, eu vou arar a terra, eu vou frutificar. Agora, Deus vai começar a falar com Ezequiel na prática. Mostrar para ele o que ele iria fazer de verdade. Gente, eu quero pedir, por favor, que vocês prestem muita atenção, não em mim, mas no que Deus tem para falar com vocês nessa noite. Porque eu creio que como ele queimou em mim essa palavra, ele vai queimar em cada um. E Deus começou a mostrar para Ezequiel, e Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E quando Ezequiel chegou nesse vale de ossos secos, que nós cremos que Deus levou ele em visão, né? A esse vale de ossos secos, ele mostrou para Ezequiel, eu não vou ler, gente, vocês conhecem a história, né? Do vale de ossos secos, porque senão vou perder muito tempo lendo tudo. E Deus falou assim, ó, eu vou só dar uma passadinha por cima para vocês entenderem o que eu estou falando. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que esses ossos estavam muito secos. Repetem comigo, muito secos. E Ezequiel começou a andar de um lado para o outro no vale e ele começou a perceber que era muito osso. E esses ossos estavam muito secos. Quando alguém morre, eu creio que o osso não fica muito seco. Ele fica muito seco quando ele já atingiu um estágio de decomposição. Como você vê, por exemplo, um esqueleto de 50 mil anos atrás. Ele está muito seco. Porque ele atingiu já um patamar que ele não tem mais como secar. Porque Ezequiel fala que ele estava muito seco. E ele começou a andar de um lado para o outro. E Deus levou ele nos 4 cantos para ele enxergar esse vale e o que estava acontecendo ali. E o vale, gente, de ossos secos, o vale, na verdade, geralmente era quando ocorriam as batalhas nos vales, né?
Tem um monte de vale que fala na Bíblia, vale de Edom, vale de fulano e tal, e era onde aconteciam as guerras. E era justamente em um vale que Deus levou Ezequiel. Ele me perguntou: filho do homem, pode esses ossos tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Gente, por que Ezequiel falou: ó Senhor, só tu sabes? Eu fiquei me perguntando isso desde o dia que Deus me deu essa mensagem. Por quê? Ezequiel, nós estamos no capítulo 37, desde o primeiro, ele já tinha profetizado. Deus já tinha mostrado infinitas coisas para ele. E ele sabia que Deus podia fazer. Ele sabia que Deus já tinha profetizado contra Edom, tinha restaurado, profetizado a favor de Israel. E agora ele falou: Deus, só tu sabes. Por quê? E eu fiquei me perguntando isso. Que Espírito Santo, mas por que só tu sabes? Eu tentei fugir dessa mensagem e achar outra, mas eu não consegui. Eu falei até para minha tia, eu falei: tia, eu tenho várias, mas parece que nada, sabe? Nada é. E eu caí nessa de novo. E eu fiquei perguntando: Espírito Santo, por quê? Ezequiel falou para Deus: Deus, só tu sabes. E o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração, e eu vou compartilhar com você o que ele falou. Deus tinha uma visão que Ezequiel não tinha. E ele sabia o que Ezequiel não sabia. Ezequiel devia ter pensado: Senhor, depois de tudo isso que você me mostrou, eu não vou falar mais nada, só você sabe. O Senhor já fez, o Senhor já destruiu, o Senhor já reconstruiu. Depois, agora eu olho no meio desse osso seco, muito seco. Eu vou me atrever a falar que o Senhor vai fazer alguma coisa? Só tu sabe, Senhor. Eu acho que foi a primeira coisa que Ezequiel pensou. E quando ele olhou para esse osso, eu acredito, gente, tô falando de mim, eu acredito que ele deve ter pensado assim: Senhor, olha o que o Senhor está mandando eu ver se pode reviver. Osso seco e muito seco. Deus, se o Senhor achar que pode reviver, é o Senhor, manda a brasa, declara aí que eles vão reviver. O Senhor é o Deus soberano, o Senhor faz reviver. E Ezequiel, eu acredito que ele começou a se indagar, falou: Deus, para mim é impossível esses ossos secos eu olhar e eles tornarem a vida. Além de ser muitos em um vale enorme, eles estão impossíveis de reviver. E essa era a expectativa de Ezequiel. Que ele iria falar: Deus, só tu sabes. E Deus falaria assim: ossos, então torne a viver. Essa era a expectativa. Mas essa não foi a realidade. E talvez nossa expectativa hoje, perante o evangelho, seja algo que não seja a nossa realidade. Porque Deus não queria que Ezequiel falasse: Senhor, só tu sabes. Ele queria que Ezequiel já falasse: sim, sim, eles podem. Aí Deus falou assim: só tu sabes? Então Ezequiel, profetiza. Não é eu mais, a expectativa mais não está em mim. Agora está em você, Ezequiel. É você que vai fazer eles reviverem. Profetiza você. E Ezequiel olhou assim para aqueles ossos. Eu acredito, gente, que ele ficou meio assim: cara, como que eu vou fazer isso? É claro que ele não, porque ele já tinha profetizado várias vezes. Mas se fosse eu falei: cara, não é possível. Como que eu vou fazer isso? E Deus falou assim: profetize sobre esses ossos e diga a eles. Gente, imagina Ezequiel falando para os ossos: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Repitam comigo: vida. Porei tendões, e vocês terão, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E
quando Ezequiel, eu acredito que ele olhou para esse vale e Deus falou para ele, profetize, e ele começou a profetizar, ele não entendia nada. Porque eram ossos secos, e Deus falou, Ezequiel, profetiza tendão, profetiza carne, profetiza pele. E ele começou a profetizar, ele foi obediente. Porque a expectativa não estava mais em Deus, a realidade agora era Ezequiel. Se ele não fosse obediente, talvez não profetizasse, nada disso iria acontecer. Mas a realidade nossa hoje não é mais que Deus vai fazer, é a gente. A nossa expectativa é que Deus faça muita coisa. Mas a realidade é que hoje nós somos filhos. E nós que vamos fazer. E o Espírito Santo começou a falar para mim, gente. E eu vou ler para vocês. Ezequiel, a sua realidade é que eu faço todas as coisas. E eu até hoje fazia. Mas a partir de agora eu mostro para vocês aquele que há de vir. E ele fará vocês fazerem todas as coisas. E esse espírito novo que está nesses ossos, vocês terão dentro de vocês. E a realidade mais, não é eu que vou fazer, é vocês. Não criem mais expectativa. Ezequiel, eles não podem mais criar uma expectativa a qual eu vou fazer alguma coisa. Agora é eles que fazem. Esse espírito, essa vida, agora, quando meu filho vier, vai estar dentro deles. E quando Deus falou para Ezequiel, Ezequiel profetiza, Deus estava falando isso. Deus falou assim, Ezequiel, agora não é mais comigo, agora é você. Você tem autoridade, você tem o poder. O Espírito vivo está em você, profetiza você. Você quer que algo aconteça, então faça você. Por que você espera de Deus ainda? Nós não somos filhos? A gente se decepciona, a gente cria uma expectativa que não condiz com a nossa realidade, porque a gente espera muito de Deus. O Espírito Santo mora em nós, Jesus mora em nós. A autoridade que ele morreu na cruz para nos dar, nós temos. Nós vamos se frustrar para sempre, enquanto nós acharmos que Deus vai fazer tudo, gente. Ele não vai fazer. Sabe? Não é porque ele não quer, é porque nós temos que fazer agora. A realidade hoje é em nós. E o Espírito Santo continuou me falando, Ezequiel, você ainda não sabe, mas profetizo você, porque eu já estou te mostrando a graça daquele que vai vir. Eu destruí, mas eu vou reconstruir por causa da minha palavra. E isso é a graça. Vocês não merecem, vocês não são dignos, mas eu vou fazer porque eu sou o soberano Senhor. Então, Ezequiel, cara, você não sabe de nada que vai acontecer. Isso aqui é só um vale de ossos secos, Ezequiel. A nossa expectativa pode ser que esteja ótima. Talvez a gente ache que a gente está ótimo na igreja, está ótimo na nossa casa, está tudo bem. A gente quer enxergar isso. Mas a realidade de Deus é que ele enxergava ossos secos. Qual é a realidade de Deus para a nossa vida hoje? Vocês acham que Deus tem enxergado, assim como ele enxergou aqueles ossos secos? E ele começou a falar, colocarei um espírito, vocês terão vida, colocarei tendões, aparecerá carne. Tendões. Aí o Espírito Santo falou assim, para mim, o que é tendão no corpo? O tendão, ele proporciona estabilidade no encontro entre os ossos. Se não tiver o tendão não tem estabilidade entre um osso e outro. A carne, ela existe para o sistema muscular do nosso corpo funcionar, para a gente ser ativo. E a pele é a proteção para tudo isso. E Deus começou a falar, Ezequiel, eu vou colocar neles estabilidade, eu vou colocar neles ativação, eles serão ativos. E eu vou colocar nele a proteção para eles realizarem tudo. E Ezequiel começou a profetizar e tudo começou a acontecer conforme Ezequiel estava profetizando. Mas eles ainda não tinham vida. Os ossos levantaram, os ossos ficaram tudo no lugar, criou tendão, criou carne, criou pele, mas não tinha vida. Aí Deus falou assim, Ezequiel, profetiza a vida. E, gente, Israel estava morto?
Não. Israel estava vivo. Porque Deus estava falando que ia restituir. Se as pessoas estivessem mortas, Deus não restituiria. Ele teria que criar de novo, fazer outra coisa. Mas Israel estava vivo. E Deus começou a falar, Ezequiel, profetiza vida. Por que profetizar vida em algo vivo? Porque eles tinham vida, mas eles não tinham a vida de Deus. Eles tinham a vida deles. E Ezequiel começou a profetizar vida e Deus falou 2 vezes no mesmo versículo, profetiza vida, profetiza vida. E Ezequiel começou a profetizar um espírito de vida e eles receberam vidas. Mas por que essa visão de um vale de ossos secos se Israel estava vivo? Ele não estava morto. Era só uma visão. Gente, vocês têm noção de que a mente de Deus é infinitamente maior do que a gente um dia é capaz de imaginar? Como será que Deus nos olha hoje, vivendo a nossa própria vida, sem a vida de Deus? Será que nós somos um vale de ossos secos? Será que a gente vive tanto a nossa vida e a gente esquece das pessoas lá fora e o mundo lá fora está vivendo um vale de ossos secos? E Deus não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque é a gente que tem que fazer agora. E ele está falando, igreja, profetiza vida. Gente, profetiza vida. O que vocês estão fazendo parado? Profetiza vida. Tá vendo se vale de osso seco? Vocês estão vendo tudo que está acontecendo no mundo? Vocês querem realmente que isso tudo acabe? Todo mundo quer. Mas quem vai fazer isso acontecer? É a gente. Profetiza vida. Você talvez passe por uma situação que você enxergue um vale de ossos secos. Isso não vai mudar se você não declarar vida nisso. Talvez a igreja hoje esteja um vale de ossos secos. Não fala a igreja aqui, a igreja de Cristo. Mas nós que devemos declarar vida sobre ela. Essa responsabilidade é minha e é sua. E quando Jesus voltar, ele vai cobrar isso de mim, de você. O que nós estamos fazendo para Deus perante a esse vale de ossos secos que a gente enxerga? Porque a gente enxerga o vale de ossos secos. Eu vejo um vale de ossos secos. Talvez a minha vida seja um vale de ossos secos. Porque eu acredito que eu quero fazer muito. E eu faço muito para mim. E eu não faço nada para Deus. E é essa vida que Deus estava mandando Ezequiel profetizar. Ezequiel, profetiza vida sobre eles. Profetiza vida sobre aquilo que está derrotado. Mas a minha vida, eu colocarei neles um espírito novo. E aquele que há de vir vai trazer esse espírito novo sobre a gente. Então, gente, eu acredito que Deus está levando a gente para um nível maior de entendimento. E eu quero muito, muito que a gente tenha essa renovação da nossa mente. Só que para isso acontecer, a gente precisa olhar para a nossa vida e ser realista. A gente não tem que ficar olhando para a nossa vida e viver expectativa nela. Eu tenho muita expectativa que um dia eu vou pregar na África, que é o meu sonho. Mas qual é a realidade que eu vivo? Eu vou viver só na expectativa? E a realidade? Eu posso querer muito que o meu casamento seja abençoado. Mas se eu não for uma mulher abençoada, qual vai ser a realidade do meu casamento? Nós precisamos viver a realidade e não a expectativa. É muito bom ter expectativa nas coisas. Mas nós devemos ter o pé no chão e olhar e falar, Deus, eu estou olhando uma igreja, mas o que o Senhor está enxergando? Eu estou olhando pessoas sorrindo, mas o que o Senhor está enxergando? Será que Deus não esteja enxergando um vale de ossos secos? E talvez nada aconteça porque Ele depende de mim, de você, para declarar vida aqui? E no finalzinho, no versículo... Deixa eu achar aqui... No 10. Falou assim, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Gente, quando fala de exército, eu acredito que fala de pessoas capacitadas. Pessoas prontas. Pessoas treinadas. Ninguém vê o exército de pessoas que não sabem atirar. Eles sabem, eles são treinados para isso.
E quando Ezequiel profetizou vida, eles eram um exército enorme e se colocaram de pé. Será que nós somos esse exército hoje? Será que nós estamos de pé? Será que realmente nós vivemos uma vida enganosa, uma vida mentirosa, e nós estamos parados diante do que Deus quer fazer na nossa vida? E nada acontece porque, conforme a gente não declara a vida sobre isso, a gente não se levanta. A gente não é um exército. A gente somos pessoas individuais. Você é individual, você tem um dom, eu tenho um dom, todo mundo tem um dom. Mas não somos um exército juntos. E aqueles ossos, quando eles levantaram, e Deus declarou sobre eles que eles teriam vida, e eles eram um exército enorme. É isso que Deus quer para a nossa igreja hoje. Ele quer um exército enorme de pessoas com vida de Deus. De pessoas capacitadas, prontas, pessoas treinadas para fazer o que Deus quer que a gente faça. Só que ninguém começa no fim, todo mundo começa no começo. Não tem como você começar em algo que alguém já está acabando. Você tem que começar da onde você tem que começar, do início. E no início nem sempre é fácil. Mas nós precisamos declarar vida sobre nós, a vida de Deus. Deus, eu vivo a minha vida, mas eu quero a sua vida. Porque nós vamos ser cheios, Deus colocará em nós um espírito novo. E nós vamos declarar vida sobre tudo que existe e está em Vale de Ossos Secos. E nós se transformaremos em um exército enorme. Só que hoje, Deus quer falar com a gente que, infelizmente, nada acontece, porque a nossa expectativa ainda está nele. E não que nós não devemos criar. Devemos sim, Deus é Deus. Mas qual é a realidade que eu estou pronta para viver? Eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho Jesus em mim, eu tenho os poderes, eu tenho as autoridades. Qual é a realidade que eu estou vivendo? Conforme Jesus morreu por mim naquela cruz e deixou tudo para mim. Então, gente, que nós possamos olhar, gente, de verdade, para essa igreja, que é a igreja de Jesus. Que eu posso dizer que eu conversei com o Joab hoje, eu não sei se esse era o plano de Deus para a igreja dele. Talvez não fosse, porque ele sabia o que ia acontecer, ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos. Mas talvez os planos de Deus era que a gente fosse um exército pronto e enorme. E talvez a gente só está vivendo a nossa própria vida. E nem a vida de Deus a gente não tem. E por que a gente vê tantas pessoas feridas com a igreja? Tantas pessoas tristes com a igreja? Tantas pessoas que se decepcionam com pessoas? E a gente olha para isso e a gente, às vezes, não sente nada. Não sente empatia. Não sente compaixão por isso. Nós somos um exército juntos. E Deus está querendo levar eu e você para um vale de ossos secos, para começarmos a profetizar sobre ele. Então, se você está eu acredito que essa palavra ela vale para todas as nossas áreas. Se você está olhando para algo impossível, declare vida. Se você está olhando para um casamento perdido, declare vida. É igual o pastor pregou semana passada. A nossa boca tem poder para amaldiçoar e para trazer bênção. Se você está olhando para algo impossível, declare vida. Nunca fale, eu acho que eu vou. Não, eu vou conseguir. Eu declaro a vida de Deus sobre o meu casamento, eu declaro a vida de Deus sobre o meu filho, eu declaro a vida de Deus sobre essa igreja que está desestruturada. E esse não era o plano original de Jesus. Eu declaro vida e que eu possa ser enviado para profetizar sobre esse vale de ossos secos. Mas a verdade é que muitos falam, mas não estão dispostos a fazer. Eu vi algo ontem de uma pessoa que eu fiquei com isso na minha cabeça. A Bíblia fala que o amor de muitos iria esfriar. E iria mesmo. Porque a gente não quer viver Jesus. E Jesus é o amor. E sem Jesus o amor vai esfriar. Seja Jesus na sua vida, seja Jesus no seu casamento, nos seus filhos, seja Jesus no seu trabalho, em qualquer lugar. Se está frio, é porque está faltando Jesus. Quando tem Jesus, não tem dúvida. Quando tem Jesus, ou é ou não é. Declare, profetize. Ele nunca falou, será que você consegue? Ele falou, faça. Desde o começo do mundo, ele falou, haja luz. Haja, faça.
E ele começou a declarar sobre tudo isso. E sobre o que nós temos declarado? Ou talvez nós não temos declarado. Qual é a sua expectativa para a sua vida daqui a 10 anos? E qual a sua realidade hoje para você viver ela? Talvez nós estejamos esperando alguma coisa cair do céu. Esperando Deus fazer alguma coisa na nossa vida, esperando a gente sentir algo diferente, ou esperando Deus aflorar nossos dons, a gente começar a pregar. Ah, é da vontade de Deus, o dia que for para ser, vai ser. É o que todo mundo fala. Mas talvez tá faltando a gente declarar. Vai ser. Eu declaro que eu vou fazer. E você começar no início. Nós somos responsáveis para realizar o aqui e o agora. O hoje. Você é responsável por ele. Se você está olhando para algo e você não está vendo solução, você é responsável por isso. Se você está em dúvida em alguma área da sua vida, você é responsável por isso. Por que você não está declarando sobre o vale de ossos secos na sua vida? O que nós estamos fazendo como a igreja de Jesus? Será que a gente tem visto tantas pessoas se desviarem e abandonarem o evangelho e a gente não sente nada por isso? Por que será que a gente não sente? Será que está faltando a vida de Deus em nós? Deus, no primeiro versículo, ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos em espírito. Quando Deus quer fazer algo, ele faz quando ele quer e na hora que ele quer. Ele leva e ele faz acontecer. Ezequiel não falou, eu quis ir. Deus levou Ezequiel. Então, não tente viver a expectativa que você criou se Deus vai fazer a hora que ele quer fazer. É a hora que ele quer. Não é a gente que decide. Ele levou Ezequiel a um vale do seco em espírito. Ezequiel não falou assim, um dia eu fui levado a um vale porque eu quis. E o que falta hoje para nós? Para a nossa expectativa e a nossa realidade. Que a gente possa analisar na nossa vida. Eu compartilhei, na verdade, um pouco do que o Espírito Santo falou comigo sobre o Vale de Ossos Secos. E que a gente possa analisar em nossas vidas e ver qual é a expectativa que nós temos vivido e qual é a realidade do que eu posso fazer. Por que que eu vejo as pessoas e eu não sinto mais nada? Se a responsabilidade de profetizar sobre esse vale de ossos secos é minha. Nós somos responsáveis. Se existem pessoas morrendo lá fora, é culpa sua. A responsabilidade é nossa. E nós não fazemos nada mais quanto a isso. E eu fui para São Paulo com o Joab, eu falei para ele, amor, eu fiquei admirada do tanto de gente. Tipo assim, é muita gente, muita. Nunca tinha visto tanta gente junta. E eu falei assim, cara, você tem noção que todo mundo aqui é meu irmão? E eu fiquei tipo assim, cara, é todo mundo meu irmão. Mendigo dormindo e infinitas pessoas. Eu falei, é todos meus irmãos. E por que eu passo por eles e eu não sinto nada? Eu não sinto empatia, eu não sinto amor, eu não sinto nada. Por que eu olho para esse vale de ossos secos e eu não sinto mais nada, se era eu que declararia vida sobre eles? E o mundo se encontra hoje em um vale de ossos secos. O Espírito Santo me disse isso. Filha, o mundo se encontra em um vale de ossos secos. Vocês enxergam algo, uma expectativa de um mundo lindo, mas eu enxergo ossos secos. Só que vocês precisam fazer alguma coisa. Essa responsabilidade de mudar o mundo é nossa. Deus não vai mudar o mundo. Ele já nos abençoou para fazermos isso. Ele já nos deu poder e autoridade para isso. Nós estamos em uma geração de pessoas em que esperam tudo ser mudado e transformado de um dia para a noite. A gente acorda hoje e espera que o corona acabe amanhã. A gente acorda hoje e espera que, sei lá, minha vida melhore amanhã ser milionária. A gente acorda hoje e espera que amanhã seja melhor, que amanhã aconteça algo diferente, que amanhã eu viva a realidade do que eu criei, a minha expectativa. Só que essa responsabilidade de restaurar é minha e sua. E o Espírito Santo falou muito comigo essa semana sobre essa passagem.
E o que ele mais falou para mim, falou assim, filha, vocês querem muitas coisas. Todos pedem muitas coisas. Nós pedimos muitas coisas para Deus. Todo momento, às vezes em pensamento, inconscientemente a gente pede alguma coisa para Deus. Mas a realidade é que vocês não querem fazer nada. E não vai cair do céu. Jesus morreu na cruz por nós. E ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia, de amor, para nós realizarmos. Ele falou, vocês farão obras maiores do que a minha. E nós estamos esperando algo acontecer, sem a gente se mover. Talvez você esteja vivendo hoje, em qualquer área da sua vida, que esteja sim um vale de ossos secos, mas a culpa é sua. Porque a responsabilidade de declarar sobre isso é nossa. Talvez a igreja de Jesus esteja assim hoje, porque a responsabilidade de declarar sobre ela é nossa. Não sobre a igreja local, mas sobre todas as igrejas. As pessoas, elas estão perdidas no evangelho. Elas olham para trás de 2000 anos até hoje. Quantos evangelhos foram criados? Qual evangelho acreditar? Você ouve alguém falando isso? Você ouve outra pessoa falando o contrário? Aí você ouve outra falando o contrário? No que acreditar? Aí as pessoas ficam perdidas no evangelho. E nós somos responsáveis por trazer essa verdade. E a verdade do evangelho é só através da revelação, gente. É só através da voz do Espírito Santo falando em nossos corações. E o que eu quero deixar para você hoje é: não crie expectativa que Deus vai restaurar um vale de ossos secos, porque Ele conta com você para restaurar ele. Não crie expectativa nas pessoas, porque elas vão te decepcionar. Sempre vão. Elas são quem elas são e quem Deus criou elas, do jeito que elas são, não como você quer que elas sejam. E nós precisamos levantar e se formarmos realmente um exército enorme e nós declararmos sobre esse vale de ossos secos. Talvez o crescimento dessa igreja dependa de você. Talvez a multiplicação das células dependa de nós. Talvez você olhe e você fale, nossa, mas nunca nada acontece. Parece que faz 6 anos que a igreja está e nunca muda. Mas é porque a responsabilidade é sua. Nós somos responsáveis. Nós queremos muito. Queremos uma igreja pronta, uma igreja linda, uma igreja com um ministério de louvor top, com um telão de LED. Mas qual é a nossa realidade hoje? A expectativa é top. Mas o que eu posso fazer sobre esse vale de ossos secos? Eu posso declarar sobre isso. Declarar a vida. Eu posso me encher da vida de Deus, do Espírito Santo. E eu mudar esse lugar. Mas por que não? Que é muito fácil querer que Deus faça. Quando a gente não quer fazer nada. É muito fácil Deus querer que Deus transforme a gente. Ou transforme outra pessoa. Sendo que a gente não quer ser transformada, a gente só fala. É fácil falar, Deus, transforma minha família, mas quem precisa ser transformado primeiro sou eu. Ou falar, Deus, me transforma, mas no fundo eu quero sempre ser a mesma pessoa. Eu não quero mudar. Eu olho para esse vale de ossos secos que eu vivo e eu não declaro sobre ele. Eu só olho. E Deus está nos levando aos 4 cantos desse vale de ossos secos. E Ele está nos mostrando o que nós devemos fazer sobre eles. E nós devemos declarar vida. E querido, eu vou falar uma coisa para você de coração. Deus, Ele vai fazer se você quiser que Ele faça. Se você não quiser que Ele faça, Ele vai voltar e você vai estar do mesmo jeito. Ele não vai fazer. Que a gente possa analisar a nossa vida hoje e ver realmente se nós queremos viver a realidade de Deus ou só nossas expectativas. Amém? Eu convido você a ficar de pé para a gente orar. Querido Espírito Santo, como olharmos para esses vales de ossos secos e não sentirmos mais nada sobre isso?
como não agirmos, Deus, naquilo que o Senhor nos deixou para fazermos, declararmos. Pai, eu declaro sobre cada vida e sobre cada coração, Deus, que cada área que essa pessoa tem vivido, Deus, talvez tenha sido difícil, talvez ela não tenha encontrado uma solução, mas eu declaro sobre a vida dela a sua autoridade para ela declarar sobre essa área a vida de Deus. Eu declaro, Senhor, sobre essa casa e sobre cada membro dessa casa, que nós estejamos dispostos a declararmos sobre ela a sua vida, Deus. Nós declararmos sobre esse vale de ossos secos que o Senhor tem nos mostrado e tudo que precisa ser mudado e que precisa ser transformado, mas não assistirmos, porque quando o Senhor leva a gente para algum lugar, assim como o Senhor levou Ezequiel, não é para assistir, é para declarar, é para fazer alguma coisa. Deus, e se o Senhor tem mostrado algo, ou qualquer coisa, qualquer área e qualquer situação para alguém, que ela venha entender e ter o seu entendimento, ó Pai, que o Senhor está querendo que ela declare sobre isso. O Senhor está querendo declarar um espírito novo, um espírito de vida, a sua vida, ó Pai. E que nós sejamos responsáveis realmente por isso, Deus. Porque se existe um irmão morrendo lá fora, a responsabilidade é minha. E se existe o evangelho totalmente distorcido hoje, a responsabilidade, Deus, de transformar é minha também. Deus, e que nós venhamos, Pai, sermos como Ezequiel e não termos medo. E declararmos, porque o medo tem paralisado as pessoas. O medo tem nos feito retroceder. E esse medo não tem deixado a gente viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Deus, eu declaro sobre cada vida, Senhor, esse medo sendo quebrado. Porque a sua palavra nos diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de amor, não de medo. Deus, eu declaro, Senhor, sobre cada coração e sobre cada família, que ela tome posse dessa palavra, Deus, e que ela olhe para qualquer situação que seja um vale de ossos secos e ela declare a sua vida, Pai. E eu te agradeço, Jesus, por essa oportunidade, por podermos mais uma vez compartilhar do teu evangelho. Obrigado, Espírito Santo. Amém.